Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o Zubeldia chamou a atenção no treino do São Paulo, onde o cara tem uma imagem bastante interessante e joga junto. Vamos trocar uma ideia também sobre o Rony. De saída do Palmeiras, o cara ali tá assim, eu fiquei sabendo quanto ganha, as questões que teriam pra trazer o Rony pra cá, pro São Paulo, assunto que foi muito ventilado nos últimos dias. Tem renovação contratual de jogador do São Paulo aí com propostinha feita já, coisa muito bacana e tudo, né? Luiz Gustavo Bobadilha, Rian Francisco, muitos assuntos interessantíssimos no nosso São Paulo Futebol Clube. Então, pra isso aí, ó, eu já vou te convidar, né, a me dar uma força e chegar no like, beleza? Deixa um likeinho. E aí, você se inscreve também aqui no canal, você que não é inscrito ainda e quer fazer parte dessa família que só cresce, somos aqui já em 36, quase 37 mil nesse canal de manhã aqui, não é a coletiva do Juba, é a coletiva do Juba Futebol. E eu te convido, vem comigo pra você não perder nada, tamo junto? Então tamo junto então. Ó, vamos começar esse vídeo falando do Zubeldia, depois eu falo um pouquinho mais do mercado, porque o Bobadilha, Rony, tá, o bicho tá pegando. Mas eu quero falar um pouquinho do treino do Zubeldia, uma coisa que foi interessante que aconteceu. Ele tem atrapalhado os jogadores no momento dos lances, das tomadas de decisão em campo, o que é uma coisa assim que pra mim é extremamente interessante de ver. Quando você vai chutar uma bola, você tá sozinho, você é o goleiro, é uma coisa. Quando tem alguém te atrapalhando, um marcador, é outra. Então o Zubeldia, ele tem feito esse papel do primeiro volante e do zagueiro nos treinos, cara. Então ele... Teve um lance que eu vi do Ferreirinha, ele chega, atrapalha o Ferreirinha acaba fazendo o gol, ele vai dar a mão pro Ferreirinha, agradece, fica feliz, tá jogando junto. E isso é uma coisa que você não veria, por exemplo, no Muricy, Felipão, Dorival, os caras não estão com 42 anos, 41, acho que 42 ele tem, 3, é novão pra caramba, magrinho, em forma, e o cara tá jogando junto. Em termos de proximidade com o elenco, acho isso excelente. O Zubeldia parece realmente que tem o elenco na mão, porque a diretoria do São Paulo deixou ele trabalhar mesmo. E isso pra mim é fundamental. É claro, uma coisa ele... com o Ferreirinha, toca aqui, tá? Outra coisa é com o Lucas, com o Oscar, caras mais rodados lá no futebol europeu. Então, o que eu penso do Zubeldia? É um técnico que pode, e aqui não é passação de pano, ele pode ter aprendido com os erros do passado e ele pode vir a ser um técnico interessante para esse ano. É claro que treino é treino, jogo é jogo, vendo os lances do treino, tudo fica lindo. O São Paulo tomou um gol em 28 segundos quando pegou o Cruzeiro, e não são coisas que não mudam, né? Mas eu tô optando por acreditar, sabe? Eu acredito ainda? Não, mas tô feliz. Quero que dê certo, vamos pra cima que vai dar, vamos torcer. Mas tá bonito de ver o empenho dele, a garra, a vontade de ganhar com a camisa do São Paulo, parecendo mesmo o que somos nós, São Paulinos de verdade. O Zubeldia está me lembrando um São Paulino de verdade e eu achei que ficou legal. Olha só... um caso interessante que aconteceu também é que o Rian Francisco, ele vai jogar pelo São Paulo no time profissional na estreia do Campeonato Paulista. E isso tem alguns impactos, né? O primeiro impacto que tem é que ele teria que não jogar hoje pela Copinha. Mas ele até, pela idade, 17 anos, pode ser que ele jogue pela Copinha e jogue também na segunda-feira. Não sei se isso pode, com relação às regras da FIFA lá. Mas ele, se não jogar hoje... vai estar com o corpo mais inteiro para jogar na segunda. O São Paulo mandou de volta alguns jogadores dos Estados Unidos. Quando os caras chegaram aqui, você vê que não vieram o Caleri e nem o André Silva, nem o Luciano, caras que podem ser centroavantes do São Paulo. Então, o Rian, ele tá com aquela questão de ter que ser titular do time do São Paulo. É claro que o Zubeldia pode entrar com Ferreirinha e Eric como titulares sem ter centroavante. Isso pode acontecer. Pode ter o William Gomes, que acabou o ano no São Paulo jogando improvisado como centroavante, pode ter também. Mas, como é o primeiro jogo do Campeonato Paulista contra um time igual, assim, times frágeis do Paulista, e o que nós vamos pegar é bem frágil, o São Paulo pode até colocar o Rian para descobrir o que tem nas mãos, né? Não dá para saber se ele tá pronto ou não pro profissional. Acho que não, talvez sim. O que é melhor do que um jogo de Campeonato Paulista para descobrir, não é verdade? Então fica legal, essa notícia aí do Rian tá me pegando bastante, e um jogo que poderia ser, claro, como é o São Paulo,
Eu vou trabalhar, inclusive, nisso, mas como é o São Paulo, a minha vida inteira eu sempre tive interesse. Não interessa se é contra o Barcelona ou contra o Botafogo de Ribeirão, não me interessa. É o São Paulo em campo, eu vou assistir. Agora, quando tem um cara igual o Rian, você olha o jogo com um atrativo a mais. É um entretenimento a mais, é uma curiosidade a mais. Então eu tô muito empolgado pra ver o Rian Francisco e gostaria de ver por 90 minutos. Já imaginou ele jogando contra dois backers profissionais, backão grandão, zagueirões, e ele acaba com 2-0, 2 gols do Rian? Tá louco. O que o Zubeldia faz dali pra frente? É interessante pra caramba, tô gostando. Um caso que eu não acho tão interessante, por um lado, só pela grana, né, mas não interessante, é o Bobadilla. Tem promessas aí já de gente do meio falando que o Bobadilla sai do São Paulo esse ano com certeza, 2025. Pode sair agora, até fevereiro, até o mês que vem, ou ele pode sair do São Paulo já no meio do ano. O que o Bobadilla tem aí? Ele é um jogador que veio pro São Paulo e ele brilhou. Eu sei que tem gente que questiona esse brilho, tem gente que fala, mas brilhou aonde? E eu acho que ele brilhou, ele chutou bolas na trave no ângulo, ele fez gols no ângulo, ele conseguiu mostrar um empenho de marcação muito mais ágil que, por exemplo, Gabriel Neves e Egson Mendes. Ele conseguiu ser melhor que esses caras. Tô falando dos gringos, né, que vieram. Santiago Longo, são caras que não disseram a que vieram até hoje. Agora, o Bobadilla, ele não só pegou a lateral direita quando chegou, como também foi pro lugar do Alisson assim que o Alisson se machucou, e ele ficou titular. Nem do Alisson, ele foi pro lugar do Pablo Maia. É que quando o Pablo Maia se machucou, o Alisson virou o Pablo Maia, virou camisa 5, e o Bobadilla entrou como segundo volante. Então o Bobadilla ficou jogando com o Alisson, depois o Alisson se machucou também, ele ficou jogando com o Luiz Gustavo, indo para a seleção do Paraguai e depois até que ele se machuca e vira o Marcos Antônio. Só que o Bobadilla é um jogador que ele não sentiu o peso da camisa do São Paulo. É um jogador que o Palmeiras queria levar também. O São Paulo acaba atravessando o Palmeiras e trazendo o Bobadilla. E aí o Bobadilla chega no São Paulo e ele foi considerado por umas pesquisas aí de uns veículos de estatística e tal, inteligência de mercado da bola e tal. O Bobadilla ele foi considerado um dos jogadores de mais valor financeiro do São Paulo. Não sei hoje, né, com o William Gomes jogando como tá jogando, não sei como é que está hoje. Mas no meio pro fim do ano passado, Bobadilla foi considerado o jogador que mais valia grana pro São Paulo. Então, se pensar por esse lado, o São Paulo pode pedir aí uns 100 milhões de reais no Bobadilla? Pode. E aí esses 100 milhões, ele passa a ser um valor igual foi o do Lucas Moura quando foi embora, igual o do Beraldo que foi embora agora. O Lucas, então, no caso com o Beraldo, seria o Lucas mais barato, né? Que o Lucas é meio atacante, o Beraldo é zagueiro. Mas o Bobadilla, que é um volante, se render uns 100 milhões, o São Paulo também deve vender. E pensando pelo lado do São Paulo, é ruim, porque ele é um jogador muito promissor, é um jogador pro futuro, é um jogador que pode ser grande no tricolor. Agora, se o São Paulo pensar também que tem Lisiero, Marcos Antônio e alguns outros pro banco de reservas, mais o Alisson titular, Marcos Antônio tentando e o Thiago Mendes que vai chegar, aí o Bobadilla perde espaço e os 100 milhões seriam absolutamente bem-vindos, não é verdade? Acho que aí a coisa fica um pouco mais top. Top é o Matheus Alves. O São Paulo encaminha a renovação contratual com o Matheus Alves. O São Paulo já tem contrato com ele, mas o que o São Paulo quer? É fazer o que fez com o Rian, com o Henrique Carmo, com o William Gomes. Ele quer pegar o jogador, chamar para renovar antes da hora e dizer assim, ó, agora você vai custar aqui 360, 400 milhões de reais. Se alguém quiser te levar, cada um pode oferecer o que quiser. A proposta do Barcelona pode vir por 20 milhões, normal. Agora, o São Paulo pode falar, a multa é 400, me pague 400, senão não vai levar. E aí o São Paulo vai ter um jogador que é raríssimo, porque ele é meia. O menino Matheus Alves, ele não é lateral, ele não é zagueiro, ele não é volante. Atacantes, o São Paulo tem aos montes e tem jogadores bons que vão custar uma grana. No mercado eles vão render muito. Mas o Matheus Alves, ele é um meia raro. Ele é um meia criativo da equipe de base. Dito isso aí, eu acho que fica muito top, hein? O São Paulo renovar, encaminha a renovação, faz a renovação e quando os times vierem, vende por uma fortuna. Tem muito jogador pro São Paulo se recuperar esse ano aqui, não é verdade? Gente, muita gente me perguntando sobre o Rony no São Paulo. Por quê? Porque o Palmeiras... por exemplo, eu vi uma matéria agora que o Abel Ferreira escalou o Caio Paulista. Lembra do Caio Paulista? Nosso Judinhas aqui, o jogador que foi embora pela porta dos fundos.
Gosto de dizer Judas pro Caio Paulista, mas é um apelido que virou, né? Agora sim, ele foi escalado e a torcida chiou. A torcida não tá gostando dele, não. Já o Rony, a torcida tem um certo carinho, mas o Rony, a Leila Pereira falou que não quer que o Rony fique mais lá, não nessas palavras, mas dando a entender que os ciclos acabam, falando que ciclos acabam e ela acredita que o do Rony também acabou. Com o Dudu saiu brigado, né, a Leila Pereira e o Dudu saíram brigado, mas o Rony sairia pela porta da frente, mas o Palmeiras, tava até conversando com um palmeirense amigo meu, ele falou, o Rony ele não quer ir embora, cara, ele quer ficar lá e nós queremos que ele vá. Então o Rony, a trajetória dele no Palmeiras meio que acabou. O que pega para um time igual o São Paulo contratá-lo? É o salário? É, o salário é de mais ou menos R$1 milhão. Esse 1 milhão pra gente é caro. Uma coisa é você pagar 1 milhão pro Lucas, uma coisa é você pagar 1 milhão pro Oscar. Pagar 1 milhão pro Rony é muito problemático, não por nada. Não é pelo 1 milhão apenas. Você chega pro patrocinador e fala, ó, eu vou pagar 500, você paga 500. O patrocinador aceitando, não é um salário caro. Mas o Caleri ganha menos de 1 milhão. O André Silva ganha menos de 1 milhão. O Ferreirinha, o Luciano e o Eric ganham menos de 1 milhão. Então, não dá pra você pagar 1 milhão pro cara igual o Rony, que nem viria pra ser titular. Então esse é o primeiro e mais alto problema que tem no São Paulo. Se o Rony tivesse terminado o contrato com o Palmeiras, e aí muitos times dissessem, Rony, eu quero você aqui, mas 1 milhão não pago 700... Aí seria uma coisa muito mais saudável. Aí o São Paulo poderia equiparar os 700, que é um pouco menos que o Caleri, é mais ou menos que ganha o Ferreirinha, que era uma aposta quando veio, ainda é uma aposta. E aí o Rony poderia fazer parte do elenco do time do Tricolor. Acho que o Rony é um jogador interessante. Não sei se jogaria no São Paulo, se daria super certo, mas ele, o espírito de luta, o espírito de competitividade do Rony é algo que chama atenção. Não muda pro espírito de luta do Caleri, é que o Rony é mais rápido. O espírito de luta do Ferreirinha é muito parecido. O Ferreirinha é mais driblador, mas o Rony aparentemente, né, por ter ganhado títulos ali com o Abel Ferreira e com o Palmeiras, ele ficou num patamar legal pra ele, pra carreira dele. Ele foi realmente valorizado simplesmente por jogar no Palmeiras de Abel Ferreira, que foi muito campeão. Então, se você me perguntar, Juba, o Rony vem pro São Paulo? Eu não sei te dizer se o Rony vem pro São Paulo ou não. Eu gostaria que o Rony viesse, acho que agora não, cara. Eu quero que dê certo o William Gomes, Ferreirinha e Eric, e quero também que dê certo o Luciano, Caleri e o André Silva. Pra mim, o São Paulo, pra ter um cara igual o Rony, tem que vender um Luciano, vender um André Silva, sabe? Se acabar calhado o Caleri ir embora, que eu não queria jamais que o Caleri fosse embora, aí sim o Rony passa a ser um jogador um pouco mais interessante e um atrativo legal. Enquanto ele viria pra ser banco, ser aquele problema que ele virou no Palmeiras, aí eu tô fora. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!